O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, alertou sobre os riscos para os chamados amigos de Putin no desfile em Moscou no dia 9 de maio. Kiev não dará garantias de segurança aos representantes de estados estrangeiros que forem a Moscou para o desfile em homenagem ao 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial. Zelensky declarou isso, observando que a própria Rússia pode tomar várias medidas que colocarão os convidados em perigo. Além disso, Zelensky respondeu que não pretende concordar com o cessar-fogo de 3 dias proposto por Putin. Ao invés disso, ele propõe declarar imediatamente um cessar-fogo total por 30 dias, sem necessidade de tréguas parciais. Putin teme que algo possa voar ou chegar durante o desfile em Moscou. Interessante que no Kremlin já estão em pânico. Lá, Maska Zakharova, Peskov, Medvedev já apareceram, gritando que Zelensky é o principal nazista, um terrorista internacional. Como assim ele não concordou com a trégua? Será que ele não entende que Putin tem medo de realizar o desfile em Moscou se não houver trégua? E claro, já começam a surgir novas ameaças. E Medvedev, por exemplo, diz que se Deus me livre a Ucrânia atacar a Rússia no dia 9 de maio, não é certo que Kiev sequer acorde no dia 10 de maio, mas é significativo o que está acontecendo agora na Rússia. Por exemplo, em Novorossiysk foi declarado estado de emergência após o ataque de drones ucranianos. Mas na Europa, alguns já começaram a entender que talvez realmente valha a pena cancelar as visitas a Moscou no dia 9 de maio. E, por exemplo, Fico e Vučić, que planejavam uma visita no dia 9 de maio para se encontrar com Putin, assim, de repente, ficaram doentes do nada. O Vučić foi hospitalizado e não se sabe quando ele vai se recuperar, mas suspeito que isso vai acontecer no dia 10 ou 11 de maio, quando de repente ele ficará absolutamente saudável. E mais um ponto que quero destacar neste episódio é que as Forças Armadas da Ucrânia vão participar do desfile no Reino Unido em comemoração à vitória na Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Alexei Pechine, hoje é 3 de maio no calendário, vamos falar sobre tudo em ordem. E assim, como declarou hoje Vladimir Zelensky, Kiev não dará nenhuma garantia de segurança aos representantes de estados estrangeiros que forem a Moscou para o desfile de 9 de maio. Como ele declarou, cito, não podemos assumir responsabilidade pelo que acontece no território da Federação Russa. Eles garantem a sua segurança, portanto nós não daremos nenhuma garantia para vocês. Porque nós não sabemos o que a Rússia vai fazer nessas datas. Ela pode tomar diferentes, digamos assim, medidas do seu lado. Incêndios, explosões e assim por diante. E depois nos culpar por isso. Zelensky já instruiu o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Seberhy, a informar aos parceiros internacionais que Kiev não recomenda que eles viajem para a Rússia por questões de segurança. A seguir, citação. E se vocês fizerem isso, não nos perguntem, essa é uma decisão pessoal de vocês. Bem, e segundo ele, Kiev não pretende criar para o ditador Putin um ambiente favorável para sair do isolamento e não garantirá a segurança dos amigos ou parceiros de Putin que vierem ao desfile de 9 de maio. Aqui, claro, todos apareceram imediatamente. No Kremlin começaram a lançar ameaças contra a Ucrânia e Zelensky. Bem, por exemplo, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, chamou as palavras de Zelensky de cito Moskva, provocação verbal, e declarou: em caso de provocação real no dia da vitória, ninguém garante que em Kiev haverá um 10 de maio. Bem, só vou lembrar que este é exatamente o mesmo Medvedev que, eu já nem sei quantas vezes, transformou toda a Ucrânia e a Europa em cinzas nucleares. Esse é o mesmo Medvedev que, assim que bebe um pouco de álcool, aparece e começa a ameaçar praticamente o mundo inteiro. E esse é exatamente o mesmo Medvedev que recentemente declarou que é preciso desnazificar toda a Europa. E logo depois ele diz: e de onde vocês tiraram que nós vamos atacar a Europa? Eles dizem que a Rússia não pretende atacar a Europa e que isso é tudo invenção. Ele também afirma isso aqui. Não é certo que o dia 10 de maio chegará em Kiev? Neste ano, o Kremlin conseguiu obter o consentimento de 20 países para participar do desfile da vitória em Moscou. Isso é o dobro do que em 2024. Em particular para o evento em Moscou, bem, pelo menos até agora foi anunciado que podem comparecer o presidente do Brasil, Luís I, Nassila Ladosilova, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o presidente da Mongólia, Ukhnagin Khurelsukh, o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, assim como o chefe da junta militar de Burkina Faso, capitão Ibrahim Traoré. Bem, já é interessante que, na verdade, Robert Fico e Aleksandar Vučić não comparecerão. Agora vamos falar sobre isso. Ademais, líderes dos países da Comunidade dos Estados Independentes também podem visitar o desfile em Moscou.
São Azerbaijão, Arménia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, assim como os presidentes das chamadas Abecásia, Palestina e República Sérvia. No geral, a composição está se formando de maneira bastante representativa, mas, como já mencionei antes, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, que também planejavam ir ao desfile em Moscou no dia 9 de maio, já prometeram isso a Putin. De repente, ficaram doentes. Fico cancelou a participação no programa do 1º de maio. O primeiro-ministro eslovaco teria feito um turno simbólico noturno em uma padaria local. Nitra fazer um discurso nas celebrações em Liptovský Mikuláš e também participar da construção da tradicional árvore de maio na vila de Velké Zalužie. O gabinete do primeiro-ministro não informa oficialmente o motivo, mas há 2 semanas Fico admitiu que sua saúde piorou. E como ele mesmo declarou, queridos amigos, o ferimento foi resultado de uma tentativa de assassinato. Isso foi há 1 ano, no dia 15 de maio de 2024, quando atiraram nele. Esse ferimento tem-me causado sofrimento nos últimos dias, a ponto de eu ter que cancelar parte da minha agenda. Peço desculpas a todos os afetados por isso. Vučić adoeceu repentinamente durante visitas aos Estados Unidos da América. 2 políticos, estando no estado da Flórida, decidiram voltar para a Sérvia. Ele cancelou as principais reuniões pelas quais veio aos Estados Unidos da América. Na Flórida, Vučić conseguiu realizar negociações com a congressista Claudia Tenney, o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, o ex-governador do estado de Illinois Rod Blagojevich e empresários sérvios dos Estados Unidos da América. Além disso, ele esperava se encontrar com Donald Trump, mas voltou para casa após uma consulta com os médicos. Não foi informado exatamente o que aconteceu com a saúde do presidente da Sérvia, mas mais tarde surgiu a notícia de que Vučić foi hospitalizado na Academia Médico-Militar em Belgrado. Então, ambos declararam que estavam se sentindo muito mal e ficaram muito doentes. Pena que não iremos ao desfile de 9 de maio ver o Putin. Mas o que certamente podemos constatar é que Putin está em pânico e é por isso que ele declarou essa chamada trégua justamente para o período do desfile em Moscou. Porque ele tem muito medo de que algo possa acontecer nesse dia e o desfile, para dizer o mínimo, seja arruinado. E ele tem medo, provavelmente com razão, porque as forças armadas da Ucrânia, as forças de defesa da Ucrânia, continuam atacando cidades russas onde estão localizados alvos militares russos. Mas além disso, agora vou contar para vocês sobre Novorossiysk, onde foi declarado o estado de emergência após o ataque de drones ucranianos. E depois vou contar sobre o fato de que, pela primeira vez na história, pela primeira vez no mundo, hoje um drone naval ucraniano derrubou, podemos dizer, um bombardeiro russo de última geração. Bem, aqui vamos falar sobre tudo em ordem. Na noite de sábado, 3 de maio, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um grande ataque com drones aéreos e navais contra regiões russas. Em Novorossiysk, drones atingiram 3 prédios residenciais, ferindo 5 pessoas, incluindo 2 crianças. Na cidade, as autoridades decretaram estado de emergência. Esta é toda a mensagem do prefeito desta cidade, Andrei Kravchenko. Aliás, um sobrenome interessante, termina com NKO. Além disso, as Forças Armadas atacaram a região de Rostov. Drones, novamente, segundo informações do governador Yuri Slyusar, foram abatidos em Novochakhtinsk, Kamensk, Oktyabrski, Ust-Donetsk e nos distritos de Tselinski. Como ele declarou, cito, devido à queda de destroços de drones, o telhado de 2 casas pegou fogo no povoado de Tselina. Como os russos já nos contaram uma vez, por que vocês derrubam drones sobre casas residenciais? Por que vocês fazem isso? Para que esses destroços caiam sobre casas residenciais? Ministério da Defesa da Federação Russa. Foi relatada a destruição, durante a noite, de 170 drones ucranianos. 96 deles foram abatidos na Crimeia, 47 no Krai de Krasnodar, 9 na região de Rostov, 8 nas regiões de Briansk e Kursk e 2 na região de Belgorod. Além disso, as forças de defesa aérea teriam interceptado 8 mísseis de cruzeiro, 3 mísseis guiados e 3 mísseis Neptune MD sobre o Mar Negro. Também durante a noite, 14 barcos não tripulados ucranianos foram destruídos nas águas do Mar Negro. Isso foi declarado diretamente pelo Ministério da Defesa russo. Mas aqui temos um episódio muito interessante, ao qual, é claro, vale a pena prestar atenção, porque hoje, pela primeira vez na história, um drone de superfície derrubou um avião. E não foi qualquer avião, mas, como os próprios russos dizem, o mais moderno Su-30. É um caça pesado multifuncional. Assim, entendemos que as Forças Armadas da Ucrânia, a partir da água, atenção, a partir da água, com a ajuda de um drone marítimo não tripulado, conseguiram abater um avião no céu e derrubaram com o quê?
Com o míssil R-73, que ainda é um desenvolvimento soviético, um míssil para caças, mas agora eles adaptaram para lançamento a partir de uma plataforma marítima. E, consequentemente, esse é um momento decisivo, porque aqui aconteceu um caso notável, pois quando o avião foi abatido, ambos os pilotos conseguiram se ejetar, mas nenhuma operação de resgate foi enviada para ajudá-los. Os russos provavelmente temeram que até os helicópteros de resgate dos pilotos fossem abatidos. Por isso, no final, os pilotos foram simplesmente resgatados por um navio cargueiro que estava no local onde eles caíram na água. Bem, como se diz, o cenário da guerra está mudando bem diante dos nossos olhos. E Putin, é claro, tem muito medo de tudo isso. E no final, acrescento sobre os desfiles dedicados ao Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial na União Soviética. Participar de um desfile desses no Reino Unido significa: na segunda-feira, 6 de maio, militares das Forças Armadas da Ucrânia participarão de uma grande parada militar em Londres por ocasião do 80º aniversário do Dia da Vitória na Europa, que marca o fim das hostilidades na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Militares ucranianos marcharão ao lado de cerca de 1000 soldados britânicos, cavalaria e bandas militares, como símbolo do apoio global à Ucrânia em sua luta contra a agressão russa. Como declarou o ministro da Defesa do Reino Unido, John Gill, e cito, no auge da Primeira Guerra em grande escala na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, é apropriado que as forças armadas da Ucrânia, que agora lutam na linha de frente da liberdade, estejam representadas no evento desta segunda-feira. Portanto, o que acontecerá no Reino Unido em 8 de maio pode ser chamado, afinal, de Dia da Vitória. Um desfile da vitória de uma pessoa adequada, de um organismo saudável. O evento de 8 de março no Reino Unido pode ser considerado um desfile de uma pessoa saudável. Mas o que vai acontecer em Moscou no dia 9 de maio é apenas mais uma histeria vitoriosa que é usada pelo Kremlin para propaganda e manipulação da sociedade russa. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau.